Fala pessoal, há quanto tempo, hein? Eu sou o Bruno Nogueira Eu sou a Carol. e a gente está aqui com mais um episódio super especial do Coluna d'Água. A gente fez uma homenagem para o Dia das Mães aí nas últimas semanas e agora eu tô de volta e tô com vontade de falar, hein, Carol? Que bom, viu? Porque fazer esses episódios sozinha, sem você falando, foi difícil. Você é muito faladeira, eu sou mais quietinha, então foi complicado. Espero que você fale muito hoje, porque a convidada de hoje merece um bate-papo. Olha, nem sei se a gente fala agora ou se a gente espera primeiro lá as bolinhas, porque esse suspense vale, hein? Não, suspense vale, cara. Vale a gente contar pro pessoal que quando a gente começou a rascunhar o podcast, a gente tinha algumas pessoas-alvo para vir falar com a gente. Ela não vai gostar de saber que foi um alvo. Ah, mas foi. Ela foi um alvo antes mesmo de a gente definir quem eram os outros alvos, cara. É verdade. E eu fico muito feliz que, naturalmente, os nossos alvos têm aparecido e comparecido. Então, gente, queria apresentar para vocês uma mulher espetacular, uma mergulhadora fodástica, uma profissional, acho que um dos maiores calibres que a gente já encontrou por aí. Infelizmente, a gente ainda não mergulhou junto, Mas vai, logo mais, mas vai. em Rajampá. Carol, não complica meu banco aqui, cara. Então, gente, hoje a nossa convidada mais do que especial, Erika Bel. Erika Beux. Erika, ei, gente, já vamos começar pisando na casca de banana aqui. Erika, me ajuda, me salva. Ai, meu Deus, eu escutando isso, tô morrendo de vergonha aqui da apresentação, gente. Meu Deus do céu. Ai, mas obrigada pelo convite. Também sou fã do Coluna d'Água. Venho acompanhando os episódios aí de vocês. Na academia, ó, com os fonezinhos, escutando lá. Então, é muito, muito bacana, assim. Obrigada mesmo pelo convite, pelas palavras também, né? Obrigada a nós, né? Então, vamos rolar essa intro, porque tem muito papo pra gente bater aqui. Bora. Então, pessoal, para a gente começar esse episódio aqui com o pé direito, de repente você está chegando agora no mergulho e não tem exatamente ideia de com quem a gente está conversando hoje, e é legal te apresentar a Erika de uma forma mais completa. Bom, vamos começar aí com alguns detalhes pessoais. Erika, conta pra gente aí da onde você vem, cara. Eu sou gaúcha, mas hoje eu moro no Ceará, então eu sou nascida em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Nasci e vivi lá até uns 20 anos, mais ou menos. E aí depois saí, vim morar no Ceará, e aí fui para São Paulo, morei no Rio, e agora estou no Ceará de novo. Mas eu sou gaúcha. Como que uma gaúcha se aproximou do mergulho? Menina, é uma longa história, mas resumindo assim, eu tinha um namorado, era tipo, né, casada, morava junto lá e tal. A gente se separou e eu tinha que passar minhas férias sozinha, nunca tinha ido viajar sozinha e tal, né? Aí fui na CVC, comprei um pacote de viagens. Imagina a menina do interior, né, que não sabe viajar nem nada, vai aonde? Vai na agência famosinha, né? Comprei um pacote de viagens para Arraial da Ajuda e fui para o Nordeste, daí fazer uma viagem lá de uma semana, mais ou menos. E aí conheci o mergulho, fiz aqueles passeios de piscina natural, Uhum, que os caras levam a gente, né? Que nem faz o batismo, né? uhum. Vai que nem uma marionete, assim. Aí fiz os passeios lá de piscina natural e me apaixonei por aquilo, assim, de ver os peixinhos coloridos, estrelinha do mar, ouriço, não sei o que e tal, sabe? E aí o dono da pousada que disse assim, se tu gostou de fazer o passeio de piscina natural, você vai gostar, até troquei aqui, botei do batismo, mas tu vai gostar de fazer o mergulho com cilindro, que é aquele do batismo, né? Uhum. Então, primeiro eu tinha feito de snorkel, e aí depois foi o de batismo. Aí foi amor à primeira vista, a hora que eu botei o regulador na boca, conseguia respirar lá embaixo d'água, e tinha um cardume de budiões azuis.
Ai, sabe? Do dia onde caramba. já é grande, né, e Uhum. tal. Passou na minha frente, os peixes não tinham medo de mim, ficavam me olhando na cara. Eu disse, gente do céu, eu não acredito, parece coisa de TV, sabe? E aí voltei para o Rio Grande do Sul, já procurei escola de mergulho, enfim, não tinha em Caxias do Sul. O lugar mais perto era Porto Alegre. Uhum. E aí acabei fazendo meus cursos todos em Porto Alegre. Eu fiz, todos não, né? O Open e o Advanced eu fiz em Porto Alegre, com os checkouts em Santa Catarina. Que daí Porto Alegre, Rio Grande do Sul, não tem mergulho, não Uhum. tem mar decente, né? A gente ia para Santa Catarina. Aí foi assim que eu entrei no mergulho. Que coisa, né? Com batismo em piscina. Que doido. Piscina natural, né? Eu sei, mas com batismo. E nessa época você já estava na biologia? Não, eu já tinha feito uma parte da biologia logo que eu saí do ensino médio. Fiz um ano e pouco de faculdade, aí tive que parar porque a gente teve os problemas financeiros em casa, enfim, minha mãe não conseguia pagar mais a faculdade para mim, que era a faculdade particular. E aí fui trabalhar com outras coisas, né, e tal. E aí nessa época eu já estava no banco. Fui bancária até o ano 2000, fiquei 15 anos no banco. E aí na época eu trabalhava no banco quando eu saí de férias. Então não tinha nada a ver, estava fazendo outra formação, enfim, né? Hum. Eu vim fazer, voltei para biologia depois que eu fiz outra faculdade, então a biologia mesmo é a minha segunda graduação. Ah, entendi. Então o seu sonho de criança não era ser bióloga, era outra coisa. Não, na verdade, meu sonho de criança era ser cientista. Ah, tá. Então tá É, ali, tá ali. meu sonho de criança, eu sabia assim, eu queria ser cientista, eu queria fazer experimentos, eu queria trabalhar com bicho, eu queria fazer, sabe aquelas coisas de misturar química, potinhos, congelar bicho, tirar as Aham. perninhas deles, botar. Ai. Eu tinha um microscópio quando era criança, Uhum. também meu pai comprou um microscópio, então tudo eu botava na lupa, tudo eu queria ver ali no microscópio e tal. Tinha livros de ciência, só que eu não sabia que para ser cientista eu tinha que fazer biologia, né? Uhum. Eu fui aprender isso depois, mas o meu sonho de criança era ser cientista. E Que aí, legal. claro, saí do ensino médio, fui para biologia, então, tal, né? E hoje, graças a Deus, sou bióloga com muito orgulho. Uhum. E faz a lupa debaixo d'água, né? Ver os bichinhos de perto, né? É de outro Agora, jeito. agora os bichos são diferentes. Naquela época eu não imaginava, né, mergulhar. Não sei como é que foi para vocês assim, mas acho que para muita gente é um negócio muito distante, né, que a gente Uhum. vê só em documentário, só na TV, nem imagina mergulhar. Muita gente até tem medo, né, de mergulhar. Uhum. Mas aí às vezes tem esse contato como eu tive com a questão ali de uma piscina natural, um batismo numa viagem, enfim, e o mundo muda. Você tem a noção que você gosta daquilo, que você perde um pouco do medo e tal, e acaba fazendo um curso, né, de mergulho. Então, eu acho bem, bem bacana. Acho que todo mundo tem uma história, né, do porquê entrou no mergulho, mas pouca gente me diz assim, ah, eu queria mergulhar desde criança. São poucos. É verdade, Né? normalmente são caminhos que levam, né? É, É verdade mesmo. acontece por outras coisas, assim, né? É verdade. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, mudando um pouco de pato para ganso aqui. Eu fiz um pouco de lição de casa, né? E aí eu vi que você vem de uma família do pessoal que, né, gosta de fotografar. E eu queria entender como é que foi isso. Primeiro eu vi a fotografia, depois o mergulho. Primeiro eu vi o mergulho, depois a fotografia. Qual é que foi a relação aí? Veio primeiro foto, que eu sou de uma família de fotógrafos, então o meu avô é, era um ajudante num estúdio fotográfico lá em Caxias do Sul, e aí depois ele começou como fotógrafo, aí depois ele comprou o estúdio dele, né, e aí ensinou os filhos dele, no caso meu pai, meus tios, né, a fotografarem. O estúdio ficou pro meu pai, depois de um tempo, meu avô morreu e tal, meu pai continuou com o estúdio, meu tio tinha o estúdio dele também, enfim. E hoje somos só eu e o meu primo. Tenho um dos primos que é fotógrafo. Ele até dá aula na universidade lá em Caxias do Sul, enfim, dá curso de fotografia. Mas só eu e ele. Aí eu na parte do fundo do mar e ele na parte seca. Então só sobrou os dois de fotógrafo. A fotografia sempre esteve presente com a gente. Eu cresci em estúdio fotográfico, né? Com o meu pai. Ia com ele nos casamentos, aniversários, e era isso que a gente fazia, né? Além do estúdio, de fazer ensaio, né, de modelo e tudo mais. Foto 3x4, foto de passaporte, né? Aquelas coisas toda, revelação de filme na época. Putz, isso eu queria ter aprendido. Lembra? Polaroid. Então, aprendi muita coisa
de laboratório também, porque a gente fazia revelação em preto e branco, a gente tinha um laboratório de fazer revelação. E aí, então, a fotografia sempre teve comigo desde pequena, então, de brincar com as câmeras, fiz câmera, inclusive, de papelão, Que legal. usava Caramba. os papéis de papelão, de cartolina, e aí uso o papel fotográfico. O meu laboratório era itinerante, era uma caixa de geladeira, sério, aí meu pai dava as químicas lá, né, para fazer a revelação e tal. Eu levei isso um dia para o colégio para mostrar que a fotografia podia ser com uma câmera simples, feita de papelão, né? Enfim. A professora deve ter amado, né? Deve ter te É, dado porque nota 10. que eu tirava as fotos com a caixinha de papelão e ia lá dentro da caixa de geladeira, né? E revelava e depois mostrava. Claro, a foto não sai com a qualidade e tal, que a gente, Uhum. né, com uma foto normal. Mas dá para ver os vultinhos, dava para ver o prédio, as árvores e tal. Então as pessoas ficavam, tipo, impressionadas, né, com aquilo. Enfim, então a foto sempre teve presente comigo. E aí, quando veio o mergulho, eu chegava do mergulho e não tinha nada para mostrar para os meus pais o que eu tinha visto. Eu não tinha GoPro, nem sei se existia GoPro naquela época, enfim, mas eu não sabia o nome dos peixes, né? Porque não sabia nada de bicho marinho, enfim. Aí eu chegava em casa, ai, porque eu vi um peixe. Vamos ver se o pessoal que está nos ouvindo sabe o que é e se vocês adivinham também. Eu vi um peixe redondo, parecido com uma calota de carro, meio azul, com um olhinho amarelo, um biquinho assim, né, com a boquinha para frente, cheio de coisinha amarela nas escamazinhas dele e tal, enfim. Que peixe é esse? Eu não sei o nome dele. E nem para botar no Google e dizer peixe frade, peixe anjo, eu não sabia. Uhum. Então, meu pai tinha. Ah, e o outro era os ciliares, que eu achava lindo e maravilhoso, né? Um peixe amarelo com azul, neon, metálico, não sei o quê. E é lindo, né? Chama super Uhum. atenção. E eu queria que meus pais vissem. E a única forma era de levar uma câmera para baixo d'água, né? E o meu pai disse assim: Mana, na época que a gente tinha estúdio, tinha aquelas câmeras de filme descartáveis. Uhum. Uhum. E a gente tinha que revelar, quebrar a câmera, lembra, para tirar o filme e revelar a foto, né, e tal. Então, se naquela época já tinha câmera subaquática, agora deve ter câmera digital. Vai pesquisar. Aí eu comprei uma câmerazinha baratinha, uma Sonyzinha pequenininha, Cybershot, com a caixa estanque, e fui para Noronha tirar foto em Noronha. Sem saber nada de foto sub, porque eu sabia fotografar fora d'água. Uhum. E foto sub é totalmente diferente, não tem nada a ver assim com a parte de fora d'água. Botava no automático e sacava dedo e trazia aquela foto azul, tudo a mesma cor, As minhas os fotos bichos são assim, Rosane. bicho de costas, bicho de cima, de baixo, com o rabo cortado. É uma coisa louca, né? Mas eu tinha um registro. Uhum, exato. Eu podia ter a tartaruga mostrando ali, ó, a bunda da tartaruga, né? Enfim, é E eu uma vi, né? tartaruga. Eu É vi. uma prova. E quem não sabe Sabe acha lindo, né? aquele peixe da calota? Então não dá pra ver que tem um amarelo aqui, mas ó, essa parte aqui dele é amarela. Eu dizia pro meu pai, sabe? Mas foi assim que começou. A primeira foto, então. Que legal. Só por curiosidade, você ainda tem essas primeiras fotos? Tenho. E eu mostro nos meus cursos de fotografia, né? Para quem não me conhece, não sabe do meu histórico, porque às vezes eu dou uns workshops genéricos, assim, então vem muito seguidor que às vezes não me conhece, né? Então eu mostro, e até para servir de incentivo para as pessoas. Tipo, eu comecei assim, eu Uhum. fui assim, porque muitos vêm com fotos assim e eles querem chegar no nível que eu tô. Então, para mostrar que tem como fazer essa evolução que eu comecei com uma câmera compacta. Dessa câmera compacta, inclusive, eu tive foto publicada na Netil, porque eu aprendi a regular as coisinhas, os sets, né, que a câmera Uhum. podia fazer, então eu consegui aproveitar melhor os recursos da câmera e tirar fotos boas com uma câmera simples, com flash interno. E as pessoas Uhum. não acreditam que a gente pode tirar foto boa com uma câmera simples. Então, eu trago isso para provar para as pessoas que é com um pouco de técnica que a gente precisa ter para explorar o equipamento e tirar fotos boas, que todo mundo consegue. E hoje eu dou vários cursos, assim, justamente para pessoas que têm câmera compacta. Uhum. Então, eu tenho aluno, inclusive, que se destaca aí hoje nas fotografias com câmera compacta, com flash interno,
do jeito que eu comecei, só que o cara faz fotos espetaculares, melhores do que quem tem câmera grande. Porque ele sabe agora explorar o equipamento dele. É só isso que a gente precisa, sabe? Prática, né? Prática, né? Mas quando você sabe regular, você só precisa da Uhum. oportunidade para mergulhar, para então ir testando, né? Praticando É que aquilo que você está muita gente acha que o aprendendo. Sebastião Salgado nasceu já sabendo tudo, né? Não, pelo amor de Deus. Então, ele estudou e praticou, né? A parte legal do mergulho é que o jeito mais legal de você praticar foto de mergulho é mergulhando. Então, Exatamente. O próprio mergulho, né? Vamos supor que tem alguém aqui nos ouvindo que não gosta de fotografia, mas o próprio mergulho, se a gente fica muito tempo sem mergulhar, o mergulho seguinte sempre vai ser estressante. Sempre Uhum. vai ser algo que a gente vai estar ansioso, vai consumir mais ar, vai se sentir desconfortável, às vezes, com alguma coisa do equipamento e tal. Então, é o que eu sempre digo para todo mundo: mantenha a prática. Ah, eu não tenho dinheiro. Tenta mergulhar, sei lá, a cada 4 meses. Guarda ali uns R$ 150 por mês, sabe? Às vezes não é uma coisa muito absurda para a gente encaixar no orçamento. E aí, ali com 4 meses, pelo menos você já consegue ir para uma Laje de Santos. Se você uhum. mora no Nordeste, você consegue fazer um mergulho só em Recife, né? Ou em Natal, ali com R$ 600, R$ 700, você consegue fazer um mergulho. Então, junta aí de 4 em 4 meses, você faz um mergulho. Ótimo! Você manteve uma prática, né? Sim. É melhor do que ficar um ano inteiro, 2 anos sem mergulhar, né? É melhor para a experiência e para a pessoa, porque é uma delícia mergulhar, né? Ficar um ano sem mergulhar é muito ruim. E E é um vamos também esforçozinho pequeno, né? É, por Não uma coisa precisa de um que. tempo, ai, uma viagem, cara, ou ficar muitos dias fora de casa. Não, é um mergulho que você Uhum, faz no final de semana e volta, né? Às vezes, né? Um é, sábado, um bate-volta, não, um domingo. Verdade. É um ponto a de gente vista está bem num legal. país que não tem grandes problemas de clima, né? E às vezes a gente vê o pessoal dos podcasts americanos, ingleses e tal, e os caras ficam esperando o verão chegar e é um sofrimento. E a gente meio que não tem isso, mesmo que no inverno a água é um pouco mais gelada, mas não é impraticável. Uhum. Então dá, Exatamente. Que nem se aqui no organizando dá. Nordeste, aqui no Nordeste a gente tem a questão de vento, né? Então a gente tem um período do ano que não tem operação. Você não vai encontrar operação em Recife, Natal e Fortaleza, você não encontra, porque é meio impraticável mesmo ir para o mar. A gente já enjoa bastante indo em período normal. Nesse Uhum. período de vento é muito pior, assim. Então, às vezes, tem operação no período de vento, mas é quando dá aquela janela de vento brando, onda baixa, e aí o pessoal consegue sair, mas tipo, é em cima da hora. E tipo, essa semana, terça-feira, vai ter uma baixa aqui no vento, vamos organizar a operação e a galera vai. Então, é difícil para a questão de turismo, né, para você se programar e vir para cá. Mas no resto do país, ali eu digo Rio de Janeiro, São Paulo, né, enfim, essa região ali, tem como fazer, né? Uhum. Bahia também, ali dá para fazer, né, praticamente o ano inteiro. Então, acho que a gente não tem muita desculpa, né, para não mergulhar. Verdade. Gostei, hein? Vamos aproveitar esse gancho da Erika falando para nós sobre ser fotógrafa e vamos situar a galera aí de quem é a Erika hoje. O que que você faz? Então, essa sua trajetória de ser bancária, né, de ir para biologia, onde você chegou? Onde você está hoje? Vamos lá. Depois que eu saí do ensino médio, né, fiz a biologia, parei, fui trabalhar com outras coisas, fui instrutora de yoga, trabalhei com calçado em padaria, em estúdio fotográfico de novo. Aí fui Eita, em parar no padaria? banco. Padaria, trabalhei em padaria. Trabalhei em loja de departamento, então sempre no comércio, né? Sempre fui da parte do comércio, assim. Banco também, apesar de muita gente enquadrar como serviço, mas eu entendo que banco é comércio, porque a gente vende dinheiro, né? Vende produto, vende seguro, vende capitalização, essas coisas todas, e, enfim. É só o tipo de venda que é diferente. Então sempre trabalhei no comércio, e aí dentro do banco foi onde acabou me proporcionando, né? Ter uma renda para investir em cursos de mergulho, né? Enfim, eu fiz a minha viagem, essa para Arraial que eu contei para vocês. Aí paguei os cursos e aí pagava as viagens, então estava sempre fazendo alguma coisinha, né? Eu olhava meu extrato bancário lá, Hum. sobrava um dinheirinho. Yes, vou poder ir para Laje esse mês, sabe? Uhum, Então eu fazia os uhum. negócios assim. E Sei aí bem. todo o meu dinheiro, menina, ia para mergulho e equipamento de foto e equipamento de mergulho, e aí virou tudo mergulho, né? Uhum.
E aí, conforme dava, eu fui fazendo os cursos, então, de formação, que eu fiz o Open e o Avançado lá em Porto Alegre. Quando eu morei em São Paulo, daí eu já... Desculpa, eu morei primeiro em Fortaleza, né? Primeira temporada em Fortaleza. Aí veio a necessidade de fazer o Nitrox para ir para Bonaire. Depois, um amigo nosso se machucou com um tubarão aqui e ele era a pessoa mais experiente do barco e foi ele que se machucou. Teve um acidente com um tubarão, um lixa que mordeu a perna dele. Ele foi tentar Nossa. resgatar o lixa de um naufrágio antes para que as pessoas pensem que o lixa é um bicho agressivo. Não. O lixa estava morrendo, enrolado em linhas de pesca fantasma, que é um problema super sério que a gente tem aqui e no mundo, né? E a gente estava mergulhando no naufrágio e o tubarão estava enrolado lá nas redes de pesca e ele tentou salvar o tubarão, cortar as redes de pesca e o bicho começou a se debater e os dois ficaram agarrados na rede e entraram em luta corporal e não sei o quê, enfim. E aí, nisso, o animal começou a morder ele, né? E pegou na nádega dele, na perna dele, até que conseguiu tirar um pedaço da coxa dele, assim. Nossa. E Caramba. aí, foi feio lá o negócio. E aí, ninguém tinha curso de primeiros socorros, ninguém tinha treinamento para nada, para resgate, né? E aí a gente resolveu, então, juntamos uma turminha, fizemos primeiros socorros, resgate aqui. Inclusive ele, que era o instrutor que acabou dando o curso de resgate pra gente. Aí fui para São Paulo, fiz o Dive Master em São Paulo. E aí depois mais tarde veio o Side, veio o Caverna, veio o Tech e agora o curso de instrutora. Comecei essa semana, mudar a fase. Então toda essa formação na carreira de mergulho foi vindo assim conforme eu tinha necessidade de evoluir, sabe? Uhum. Ou conforme eu estava confortável para explorar novos ambientes. Caverna, por exemplo, quando eu fui para o México a primeira vez, eu mergulhei nos cenotes e tive muita vontade de entrar mais para dentro, não só ficar na área dos cenotes, porque aquele lugar é encantador, assim. Eu disse, quero mergulhar em caverna, então para isso preciso ter curso, né? Uhum. E o tech, eu também não imaginava ser tech, até que eu fiz uns trabalhos em Natal, Rio Grande do Norte, com o pessoal de pesquisa lá de Coral Sol. Aproveitei ficar uns finais de semana a mais lá nas operações e acompanhei um grupo de mergulhadores técnicos, que eram meus amigos. Eu acabei organizando a viagem para eles. E aí eu fiquei de cinegrafista, só que eu só podia descer até os 40 metros e eles iam lá nos 55, 60, 70. E eu Uhum. ficava no cabo. Eu desci com eles até os 40, filmando a galera, então descendo, a preparação deles, e papapá e tal. E depois, quando eles voltavam, pagando deco, eu descia de novo no mergulho, e aí fazia a filmagem deles pagando deco e tudo mais, e aí fazia as montagenzinhas, né, dos vídeos. Só que numa dessas, eu fiquei lá nos 40 metros, olhando eles lá embaixo nos 60, rodeados de peixe, um negócio assim estúpido, porque Natal é lindo demais. Recomendo, inclusive, para o pessoal mergulhar. Gente, eu dizia assim, putz, mas é só mais um pouquinho, é só mais 20 metros. É só, tá, sabe? Eu vou dar um tibum ali nos 60 e eu chego lá, eu filmo os bichos e subo. Não, mas Ninguém não vai sou. ver, né? Não, mas eu sou muito medrosa para isso. Eu respeito as regras e eu tava com cilindro simples, então eu Uhum. não ia aprontar, né? Se bate uma narcose doida lá ainda ia Nossa. dar problema. Mas eu fiquei assim, tipo, eu quero fazer o tech, eu quero estar lá embaixo com eles. A próxima vez que eu vier aqui, eu vou estar lá embaixo com eles. E aí foi que eu fiz o tech, sabe? E é muito legal, assim, porque a gente vê coisas diferentes. Não tem muita coisa para ver, mas você vê coisas diferentes. É um É muito espaço do bacana. mar ainda menos visto do que o que a gente normalmente vê, né? Então deve ser super legal. É muito bacana, mas exige uma preparação muito maior, É. exige um gasto maior de equipamento, planejamento, coisa que a Uhum. gente não faz às vezes no recreacional. Sim. Mas o tech é muito mais sério, então você precisa Uhum. planejar o seu dia antes, às vezes, equipamento, gás, tudo. É bem mais sério, mas é super prazeroso, assim, se ver naufrágio, que você pode ficar mais tempo lá embaixo explorando as coisas dos naufrágios. É muito legal, assim. Não vai me convencer a fazer tech, você já me convenceu para Ah, bonito meu hoje. Deus do Calma, uma coisa céu. de cada vez. Que eu preciso guardar Deixa eu dinheiro ver para quanto, Raja. Calma, calma. deixa eu ver quanto custa esse equipamento aqui. Pera aí. Tuc, 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 Google.
É tipo isso, gente, é uma loucura, porque a gente começa a escutar de outras pessoas essas possibilidades e enxergar um novo ambiente, algo que a gente pode explorar mais. Se você está confortável, né, com o seu nível de mergulho, às vezes tem outros caminhos, outros cursos que dá para fazer, né? Uhum. É bem bacana. Hoje você não é mais bancária. Não. Onde é que você está hoje profissionalmente? Então, eu já vinha desde 2016, 17, num processo de modificação do banco que eu trabalhava, como eu trabalhava em São Paulo, né, eles começaram a encerrar as agências fora do estado do Rio Grande do Sul e me bateu o desespero, porque eu estava na faculdade de biologia, eu não queria me mudar para o Sul e era um processo que o banco ia levar todos os funcionários para lá, ia encerrar as agências e tudo mais, eu não queria me mudar, eu queria morar em São Paulo, eu queria continuar estudando biologia em São Paulo e tal. E aí começou a bater um desespero que, tipo assim, eu não tinha onde morar, porque eu morava de aluguel do banco. O banco me pagava o aluguel. Eu não queria voltar para o sul, eu não queria largar a faculdade, eu não tinha outra renda, não tinha outro emprego, eu não tinha outra coisa para fazer e eu precisava mudar meu rumo totalmente para me preparar para sair do banco, né? E aí veio a batalha de me organizar financeiramente, para comprar um apartamento então em São Paulo, que não é uma coisa barata, né? E para continuar mergulhando, e para continuar fazendo as viagens, enfim, mas se eu já organizava viagens antes, porque aí veio Uhum. uma parte da história, né, da minha trajetória no mergulho. Eu comecei a mergulhar e as minhas fotos começaram a sair em revistas de mergulho, e eu comecei a ficar conhecida também nas revistas, e as pessoas queriam mergulhar comigo, com as histórias que eu contava. Então, cada vez que eu tirava férias, eu convidava as pessoas para virem mergulhar comigo. Então, eu organizava os grupos, né? Mas era tudo coisa entre amigos, assim, a gente rachava, né, os custos de viagem, eu só organizava o roteiro, contratava barco, hotel, nananã, e cada um pagava o seu, e era isso. Uhum. E aí, então, por que não fazer isso profissionalmente, né? Ganhando alguma coisa, conseguindo, digamos, as comissões das operadoras, dos hotéis, dos barcos, etc. E aí veio a necessidade de montar uma agência de turismo, então, para legalizar isso, para poder receber esse dinheiro na minha conta, para não misturar com pessoa física, e para, de repente, transformar isso como a minha fonte de renda principal, para poder sair do banco. E eu vim trabalhando isso, então, desde 2016, 2018 eu abri a agência, que é a Great Explorers, e aí vim trabalhando os grupos já com viagens pequenas, ainda nas minhas férias do banco, e em 2020 eu tinha o planejamento total para largar o Hum. banco e veio a pandemia. Nossa. Só que daí eu já tinha mandado a minha chefe tomar no, né? Não Hum. pode falar palavrão, mas já tinha estourado tudo, então eu só tava tipo cumprindo o papel lá e tal. E aí começam as perseguições dentro do banco, né? Uhum. Porque eu já não atingia minhas metas já fazia tempo, sabe aquela coisa que você trabalha sem vontade e tal, e eu já tava louca para sair, já tava com o pé na rua mesmo e pronta para pedir demissão. E aí veio a pandemia. Ah, mas quer saber? Eu vou embora dessa coisa mesmo, porque isso é só uma gripezinha, daqui a pouco já abre fronteiras de novo, já minhas viagens vão bombar e tá, tá, tá. Uhum. E aí veio o segundo ano de pandemia e tal, e as viagens nada, e as minhas reservas indo, né? Porque eu tinha uma programação, tinha um dinheiro guardado, mas assim, não era para ficar em casa 2 anos e meio, né? Uhum. Então foi um período bem difícil, assim, que o ano passado, metade do ano passado para cá, é que eu consegui voltar com as viagens, né? Mas então hoje a Erika é só bióloga, fotógrafa e guia de expedições da Great Explorers. Cara, e ela ainda fala só. Só, né? Só. E agora a Great Explorers, difícil, né? Great Explorers. Ela tá bombando, né? Tá cheia de viagem. Que eu tô só de olho nas viagens que você tá lançando. Tem vários roteiros aí. Que a ideia da Great é trabalhar com mergulhadores mais experientes, que era um nicho de mercado que estava bem abandonado, que era onde eu me enquadrava, inclusive, que eu não fazia mais parte de viagens de escolas de mergulho. Depois, conforme você vai criando mais práticas e tudo mais, fazer alguns destinos de viagem ou algumas viagens que você tenha mergulhadores iniciantes e tudo mais, acaba que você não consegue fazer alguns pontos de mergulho, você não consegue ir para alguns lugares que são mais desafiadores, porque você acaba nivelando sempre pelo mais novato, né? Uhum.
e aí você não consegue ir mais fundo, enfim. E aí a gente acaba meio que saindo, né, do escopo, assim, de escolas. Acaba fazendo as viagens, então, independentes, e tinha um nicho muito grande de pessoas independentes, sozinhas, avulsas, assim, que começavam a vir viajar comigo por causa das matérias, né, que eu fazia nas revistas. A minha carteira de clientes hoje é praticamente, assim, mergulhadores já bem experientes mesmo. Só que o que que eu vi? Com todo esse avanço, né, da pandemia e eu virei blogueirinha também na pandemia, fazendo as dancinhas, fazendo, né, não digo os TikTok porque eu não fui pro TikTok. Eu tenho uma conta lá, mas quase não posto. Mas, enfim, entrei nas trendzinhas todas, né, da pandemia. E aí aumentou lá o número de seguidores, muita gente, né, me seguindo. Eu acabei virando influencer do mergulho. E veio a necessidade de atender esse público mais jovem, né? O pessoal iniciante, ou quem quer começar no mergulho. Então, vem muita gente me pedir opinião sobre equipamento, que tipo de equipamento comprar. Eu quero fazer um curso não sei do que, qual escola você me recomenda? Eu quero fazer uma viagem assim, onde você acha que eu devo ir primeiro? Então, assim, acabei virando uma conselheira, né, de um monte de gente. E muita gente querendo fazer curso comigo, e aí eu não era instrutora, então eu tenho que passar para os colegas, né? Muita gente que não tem os 40, 50, 60 mergulhos que eu exijo nas viagens da Great, mas querem viajar comigo. E são pessoas que, inclusive, já mergulharam comigo, que têm uma experiência, que mergulha direitinho, que poderia fazer a viagem, mas se eu colocar lá, eu vou acabar perdendo a minha credibilidade com os demais, né? Uhum, Porque vai que essa pessoa tem algum problema e aí você descobre que ela tem 20 mergulhos, né? Vai uhum. dizer, como que a Erika deixou? Então, veio agora a necessidade de aumentar essa base de clientes, renovar, né, também os meus clientes. E eu vou trabalhar com o público que vai começar, né? Então, eu vou começar a dar cursos como instrutora e também fazer viagens para o pessoal iniciante. Então, vai ter um público diferente da Great. Agora, eu ainda não sei se eu monto, digamos, com outro nome, um outro nicho, enfim, ainda vou pensar como é que eu vou estruturar isso, mas vai ter viagens para quem não tem seus 50, 60, 70 mergulhos. Que legal. Bom, para a Rajan já estou garantida. Os meus mais É, de 70 eu já tenho. é. Eu estou minimamente obcecada com essa história. Só um Vamos pouquinho só. providenciar, vamos providenciar. Bom, gente, mas como bom turismólogo que sou, apesar de trabalhar na padaria, eu fiz turismo. A gente sempre viu a Érica no Instagram, sempre de um lado para o outro, parecendo uma bolinha de pinball. Cada hora tava batendo num pedaço. E a gente sempre, com um lado bom da coisa, né, da frase, a gente sempre invejou muito. E, né, a gente gosta de sofrer, cara. E aí, cara, de verdade, eu passei um período da minha vida em que eu viajava pra caramba a trabalho. E aí, às vezes, eu te vejo saindo para lugares muito diferentes. E vou ser sincero, tem uma coisa que às vezes eu fico pensando, eu falo, cara, como é que ela deixa tudo isso em ordem, cara? Como é que ela organiza a mala de mergulho, a mala de roupa pessoal? Porque as pessoas acham que a gente tem, tipo, um bunker, tipo a caverna, Batcaverna, né? A caverna do Aquaman com 15 trajes, com 18 coletes, com 57 pares de nadadeiros. Você vai lá e só, hoje eu quero esse, hoje eu quero esse, hoje eu quero esse. Quem dera se a gente tivesse tudo isso, né? A gente até sonha, mas não tem Né? como. O sonho era ter a Aquaman Uhum. Cave e você poder, né, fazer que nem o Batman faz. É verdade. Como é que é organizar essa logística toda, cara, para você? Eu demorei bastante tempo até para conquistar meus equipamentos, né? E fui comprando tudo aos poucos, algumas coisas até usadas de segunda mão. Então, o pessoal que está começando sabe, né, o quanto é difícil, é caro, né, o equipamento. Mas eu tenho algumas opções de roupa. Eu tenho roupa de 3 milímetros, de 5, de 7. Ainda não tenho roupa seca. Vai ser uma das próximas aquisições. Se eu quiser continuar fazendo tech e caverna, vai precisar. Tenho uns 2 coletes e tal, enfim, mas como organizar tudo isso, né, em viagem? Já eu acho a parte mais difícil da viagem é o planejamento, na verdade, para mim, né? Todo o planejamento de estudar o roteiro, de saber qual a melhor época, saber quem vou contratar, etc. A parte da mala eu acho
parte mais fácil, pra te falar a verdade. Porque nadadeira, eu tenho algumas opções aqui, mas eu só uso praticamente a mesma. E, enfim, aí o que muda é a questão de roupa. E como eu sou friorenta, eu acabo levando sempre as mais grossas, né, para as viagens. E o que aconteceu agora, gente, vocês que me acompanharam, né, nesses últimos meses, que eu fiquei 2 meses fora de casa, foi a primeira vez, assim, foi que fiquei mais tempo, né, fora de casa. As outras eram tudo viagens específicas, então você organiza a mala para aquele tipo de mergulho e é fácil, leva. Eu sempre viajei com 2 malas e mais a mala de foto, mais uma mochila. E agora eu fiquei 2 meses fora, só que eram mergulhos diferentes para 4 países diferentes, para perfis de mergulhos diferentes, com equipamentos diferentes. E eu, como é que eu vou botar tudo isso em 2 malas? Se antes eu só mergulhava como rec e levava ainda 2 malas, como que eu vou fazer encaixar tudo isso, né, tão diferente em 2 malas? Eu tive que abrir mão de muita coisa e acabei levando 2 roupas e depois um set só de equipamento, né? Então foi bem difícil, gastei uma nota como é que é, mala extra, Hum. porque o que eu tenho visto é excesso de bagagem, porque nem todos os bilhetes Excesso? você consegue comprar com 2 malas, né? Ou então é muito mais caro, enfim. E tem lugares que você não consegue comprar a segunda mala, você chega no aeroporto, eles vão pesar as suas bagagens e você tem um limite de 50 libras. O que exceder, você paga taxa extra. E aí, assim, por exemplo, nas Maldivas, né, que foi o que aconteceu. Os meus clientes que preferiram alugar equipamento, eles gastaram US$ 100 pelos 10 dias de mergulho em aluguel de equipamento. Enquanto eu paguei US$ 230, eu acho, em excesso de bagagem, Nossa. porque eu estava com 2 malas. Então, hoje eu tenho repensado bastante, assim, a questão do que eu vou levar. Por exemplo, agora, em junho, eu estou indo para Sardines Run, que é na África do Sul. Eu vou fazer alguns mergulhos scuba, mas a maioria vai ser mergulho de snorkeling, freedive. Então, eu não preciso ficar levando colete, regulador, não sei o que e tal. Eu vou alugar lá para fazer 4 dias de mergulho scuba, eu vou alugar. Porque o que eu vou gastar de bagagem extra para ir para lá é muito mais do que o aluguel, né? Então eu vou preferir alugar. O que eu não abro mão é da minha roupa. Então, nesses lugares de água mais fria, eu prefiro ir com a minha roupa, que eu sei que serve em mim, que vai ficar confortável em mim, que eu não vou passar frio, porque não tem coisa pior do que passar frio em mergulho. E Então, que só tem essa o eu não seu abro xixi, mão. né? Só tenho o meu xixi, exatamente. E dessa vez eu vou levar a minha nadadeira de pala longa também para poder fazer os freedives, né? Que é Uhum. difícil da gente conseguir alugar esse tipo de nadadeira. Ponto. Então, o meu equipamento de mergulho para a próxima viagem é a minha roupa e a minha nadadeira, e o resto vai ser roupinha para levar. Levo super pouca roupa. Aprendi também com todas essas viagens de levar roupa que eu posso lavar no chuveiro. E isso é uma boa. Então, sempre essas coisas de dry fit, de lycrinha, coisas, nada assim, algodão, quase não levo nada. Nem calcinha não é de algodão, porque é para secar rápido. Então tem que ser Uhum. coisa que você lava no chuveiro e bota lá secar. Eu levo varal para estender no quarto e para poder secar, porque às vezes não tem onde secar as coisas. E é tudo coisinha que eu posso lavar no chuveiro para poder reaproveitar. Sempre vocês vão me ver quase de roupa preta, porque daí o preto combina com tudo, não aparece tanto a sujeira se eu demorar para lavar ou se eu não lavar direito no chuveiro. E é coisa que combina com tudo. Se precisar, você bota um casaco, você fica bonita, bota um colarzinho, fica bonita, bota um salto, fica bonito. Então, sabe, preto dá pra tudo. Então, eu aprendi a fazer isso, assim, de otimizar a minha mala, que eu pudesse jogar com várias coisas. Que mais? Minha mala de foto, eu já tenho ela preparadinha, é só o que cabe ali, enfim. Levo coisas na mochila. Às vezes eu tenho problemas no aeroporto por causa das malas, de Uhum. fotografia principalmente. Os Mas flashes, né? de mergulho eu nunca tive problema, assim. É tranquilo. Então, nem é por causa dos flashes. Não? Quando passa, não. É por causa que a caixa estanque, ela é de metal. Hum. Aí, quando passa no raio-x, eles veem uma massa metálica que eles não conseguem ver o que que é. Eles veem um troço denso, Uhum. metálico, e eles não sabem o que é. E aí eles sempre pedem para abrir a mala e tudo mais, né? Ou às vezes o carregador, meu carregador de pilha, ele é tipo um piano. Ele é grande, com várias coisinhas. Então parece um pente de metralhadora, sabe? Nossa Senhora! E as pilhas que eu levo eu levo Uhum. um
num estojo anti-chamas para as baterias não explodirem, não derreterem, não pegarem fogo e tudo mais. Só que são várias pilhas. Então, às vezes eu levo 16 pilhas, aquelas normais, mais bateria, não sei o quê. Então parece cartucho de bala, Meu gente. Aí Deus do quando céu. passa no raio-x, é a mulher bomba, né? Você não ia Então, entrar no Egito. Nossa, eles são muito chatos. A gente passou em tanto raio-x. Eles não iam te deixar entrar. então, para entrar no Egito entra fácil, eu não conseguia sair. Eles enchiam o É? saco para sair. Nossa, É, pra não nós sei foi por pra quê. entrar, pra sair, foi terrível. Tinha uma amiga nossa que tava com um flash em todos paravam ela por causa desse maldito flash. Imagina com É, essas pilhas aí que parece cartucho de espingarda. é, eu passei trabalho no Catar, eles pediram para ver tudo, assim, passar tudo separado. Eles montaram toda a minha mala e passaram tudo em várias bandejas separadas e tudo mais. Aí a gente com uma conexão super apertada, tendo que botar as coisas dentro da mala de volta e o pessoal, vamos, Erika, você vai perder o voo, não sei o que e tal, sabe? Uhum. Enfim, mas quando não me param no aeroporto, eu fico esperando o guarda vir, porque tem alguma coisa errada. Uhum. Quase sempre, pois é, quase sempre eles param a gente para ver equipamento fotográfico, perguntam o que que é. Nessa viagem, o que que eu fiz? Eu botei uma etiqueta em todos os meus, eu embalo sempre em saco bolha, plástico bolha, e aí botei os nomes, o que que era? Strobel, câmera, flash, arms, dos bracinhos, né? Clamps, aí fui botando todos os nomes em inglês do negócio e deixava eles as etiquetas viradas para cima, porque daí quando eu abrisse a mala, eles já iam ler o que era. Aí ficava mais fácil, né? Então, mas enfim, sempre dá um perrenguinho assim no aeroporto. Por Eita. causa disso. É. Fica uma dica aí de tópico pro final do curso de foto, hein? Como passar no raio-x do aeroporto. Eu gostei da dica das roupas também, as roupinhas levinhas de lavar, foi uma ótima dica. Menina, roupa colorida não vale a pena. É. Isso aí é legal, cara. É o que Uhum. às Menos é vezes a vida mais. de mochileiro ensina a gente, cara. Às vezes menos é mais. Então, cansei de ir pra viagem, de mergulho ou não, e falar assim, putz, cara, a roupa que tá aqui não vai dar. Não sei. Mentira, eu cheguei e não usou metade do que tava lá. É verdade. Tem um negócio que não vale mais a pena, É, assim, praticamente levar para viagem é tênis. Depois que eu Uhum. descobri o Crocs. Porque o Crocs, eu posso usar ele com meia, eu tô com o pé quente. Ele serve para usar no barco, serve para usar em casa, serve para usar numa trilha, serve para usar em vários lugares, sabe? Então, se é um passeio que eu consigo juntar, que não seja assim, que precise de um tênis especial, papapá, enfim, né? Dá para ser um Crocs. E aí você lava ele no chuveiro também. Você pega a própria calcinha mesmo, o biquíni, bota um pouco de shampoo ali, esfrega, ele tá limpo. Uhum. E você pode usar no avião, super confortável, né? Tira e bota do pé toda hora. Então, assim, pra mim hoje eu levo Crocs, uma Havaiana e uma sandalinha bonitinha. Tipo, se quiser jantar num lugar mais chiquezinho e tal, você tem, né? Mas calçado, praticamente nada. E dá pra É isso. colocar raias também. Ai, eu quero. Eu não tenho, o meu não tem nenhum Ah, pingentinho desse. Crocs é acho bom que eu sou o único demais. ser do mergulho que não usa Crocs, cara. Eu odiava, até que eu fui para Bonito, pronto, né? A gente não conversou lá de Bonito. Fui obrigada a usar aquela coisa no pé e eu disse assim, gente, eu não acredito que eu vou ter que botar esse negócio. Quando eu botei, eu disse, isso é confortável? Então é que é bom? E aí a gente tem que nadar nas nascentes lá, né? Usando Crocs. Menino, até para nadar, ele serve. Aí, nossa, achei aquilo sensacional. Eu disse, como que eu vivi até hoje sem isso? Adoro. Agora, eu acho que é até injusto fazer essa pergunta pra Erika. O lugar mais incrível que você já foi, assim, o mergulho que você falou, meu Deus, eu nunca imaginei que ia estar aqui e isso aqui é, sei lá, de outro mundo. Ah, cara, meu, eu vou até parar um pouco aqui o podcast, cara. Ah, responde aí, daqui a pouco eu volto. Porque, porra, cara, é apelação demais. É, né? Eu já sei que vai ser Rajantar a minha resposta. Eu não preciso nem estar lá pra saber. Não, Vai porque ser. dos que eu já fui, eu ainda não fui para Raja. Ah, Raja. então. Raja é um sonho ainda. Mas do que eu já fui, é hum, difícil. É, porque você já foi em muito lugar, né? Mas, assim, os meus principais sonhos, assim, coisa de criança que eu tinha, só que eu nem imaginava mergulhar ainda, era a África, que eu
queria muito fazer safari, muito, muito, muito fazer safari, conhecer os gorilas, então uma coisa que não tem nada a ver com mergulho. E o dia que eu estive na África vendo leão na minha frente, girafa, elefante e tudo mais, e ainda poder juntar isso com mergulho, cara, foi sensacional. Porque eu nem sabia que tinha mergulho na África, né? Fiquei sabendo depois. Mas juntei, consegui fazer tudo isso acontecer. E agora, inclusive, que a gente está indo mês que vem, também então vai ter a parte das sardinhas, da corrida das sardinhas, mas também vai ter safari, vai ter mergulho, então eu consegui juntar numa viagem de 10 dias todas essas coisas, assim, né? Nossa, vai ser incrível. Imagina o pessoal mergulhar na África e não fazer um safari, não tem como, Uhum, né? uhum, É a mesma coisa de ir para o Egito e não conhecer as pirâmides. E era exato. o meu segundo sonho. Então, eu sempre quis conhecer o Egito, sempre quis ver as pirâmides, a esfinge, a história da Cleópatra, dos faraós, e sabe? E aí, quando eu fiquei sabendo que tinha mergulho no Egito, nossa, é para lá que eu vou. Uhum. Então, assim, o- essa pergunta eu me fiz no dia que eu estive na frente das pirâmides, na frente do Egito, lá naquele calorão. E disse assim, eu não acredito que eu tô aqui. Eu só Uhum. vi isso, tipo, na TV, em livro, sabe? Em documentário, um lugar, assim, que para mim era totalmente inacessível e estava ali na frente dos meus olhos, né? Podendo Aquilo encostar, né? entrando dentro da pirâmide, quando na minha vida que eu ia imaginar que eu ia entrar dentro das pirâmides de Gizé. Meu Deus do céu, Uhum. um lugar absurdo. E Egito, assim, adoro os mergulhos de lá, eu fui 2 vezes e adoro os mergulhos, é sensacional, é barato, uma viagem, assim, tirando o aéreo, né, é muito barato pra gente ir. E mergulhos ótimos. Então, Egito e África foram os dois, assim. E o terceiro, Galápagos, né? Todo Uhum. biólogo precisa botar os pés em Galápagos. Então, estar em Galápagos também foi outro sonho, assim, gigantesco de conhecer toda a história do Darwin, né? Que eu vi na faculdade, da teoria da evolução das espécies e tudo mais. E estar em Galápagos, que já é aquela pompa toda, né? Enfim. Mas Galápagos eu tenho um negócio diferente, né? Que eu faço. Eu não fui para Liga Board, porque mergulhador só imagina Galápagos indo para Wolf e Darwin, que são as ilhas mais afastadas, né? E nem param nas ilhas para conhecer a parte terrestre de Galápagos, que tem muito mais coisa bonita para ver do que só o mergulho, né? Uhum. Então, a riqueza da parte do turismo em Galápagos, de você entender a formação daquelas ilhas, de você ver e participar e entrar dentro das lavas vulcânicas e ver todo o processo de como aquilo foi construído, assim, da construção da ilha, né, Uhum. natural, da evolução das espécies, das tartarugas, das iguanas, enfim, das aves de lá, é muito mais bonito. Então, eu faço um Galápagos Roots, que eu chamo, que são mergulhos diários. Então, você vai mergulhar, mas você também vai fazer os passeios terrestres. E a galera gosta, porque é uma viagem que fica bem mais acessível que o liveaboard. Muita gente não tem grana para ir. Uhum. E você consegue carimbar seu passaporte para Galápagos e ver muitas coisas. Você não vai ver os 200, 300 tubarões-martelos que vem em Wolf. Você vê 40. Você se Uhum. satisfaz com 40 Porra, né? martelos? Será? Então, se 40 martelos para você é bom, a gente tem isso no mergulho diário, né? Uhum. Você vai pagar o preço que você gasta numa viagem de um mergulho diário que você paga no liveaboard é proporcional à quantidade de bichos que você vê. Uhum. Então você vai pagar mais barato, mas você vai ver os bichos, só que em menor quantidade, né? Mas vê. Então vale muito a pena, né? Mas você vai Uhum. conhecer o destino, né? Porque senão você também acaba só indo, cai na água e não conheceu. Você não sabe você está entrando ali, mas você não entendeu onde você está entrando. Você não vivenciou. É aquilo que eu falei. É você mergulhar no Egito e não ver as pirâmides. É você Uhum. ir para a África e não fazer um safari. Você ir para Galápagos e não conhecer a história de Galápagos. Você não foi para Galápagos. Desculpa, você gastou US$ 10.000 no liveaboard? Mas aí não faz Você caiu na sentido, água. né? Então, não sei. Para mim, claro, tem gente que vai ter, de repente, opinião diferente. Mas só tô querendo, né, trazer uma Claro. alternativa diferente para as pessoas. Eu já acho um barato quando eu vejo o pessoal que vai para Galápagos e posta aquelas imagens das focas, né, dormindo, e o pessoal tentando limpar e elas não saem. Eu acho isso muito legal. Essa Tem que convivência. desviar. É, então, Você eu vê a concordo. vida As selvagem iguanas. misturada com a cidade e o respeito deles ali com os animais é algo incrível, assim. Eu sou
óbvio, suspeita para falar, porque é o meu tipo de viagem é isso, quando você consegue agregar a parte cultural e ecológica, né, enfim, do lugar com o mergulho. Porque senão, só o mergulho para mim não é bom, mas tá incompleto. Uhum. Eu acho que faz todo sentido mesmo, concordo. E perrengue? Perrengue de viagem, É. aí a gente vai longe. Hum. Não, mas perrengue, assim, comigo, eu só tive uma vez no mergulho e eu respirei ar contaminado no meu cilindro com Eita. monóxido de carbono e apaguei, né? Apagava lá embaixo. Na verdade, assim, eu ficava Putz, inconsciente, mas eu sabia que eu estava viva e respirando porque eu ouvia a minha respiração, só que eu não via nada Caramba. e não tinha noção de onde eu estava, nada, porque ficava tudo preto, assim, a visão. E os meus amigos estranharam que eu não estava bem, porque eu andava de quatro em cima dos corais. Imagina uma pessoa andando de quatro, que nem um cachorro, em cima dos corais. Eles disseram, gente, a Erika não tá bem, porque, né, eu não era acostumada a fazer aquilo. E alguma aí, coisa me diz. enfim, a gente mandou examinar o meu ar, depois expliquei para eles na superfície o que eu estava sentindo e tal. Mandamos examinar e o ar deu que estava contaminado. Então foi assim, o meu perrengue maior assim de mergulho foi esse. E de perrengue de outras pessoas, enfim. Eu já fiz alguns resgates, né, e Uhum. tal. Sempre tem alguém que precisa de alguma ajuda, mas nada muito sério, assim, nada grave, né? Tu tá vivo, graças a Deus. Mas assim, toda viagem tem alguma história. Se não tiver perrengue, não teve viagem, né? Às vezes tem. Já aconteceu no Egito do nosso barco quebrar, quebrou os três compressores do barco, depois acabou Nossa. a água doce, aí quando acabou a água doce, aí não teve jeito. Toda- Aí eu tive que tirar o pessoal do barco, pagar hotel para eles e tudo mais. Foi bem estressante, assim. Mas fora isso, não lembro, assim, de nada muito mais grave. É, você já falou de um que foi o seu amigo que foi mordido, né, pelo lixa, mas aí E, uma situação é, diferente, né? Já teve de coisas com tubarões, mergulhos com tubarões, amigos que tiveram surpresas também com tubarões, que tiveram tubarão que foi para cima deles, eles tiveram que afastar o tubarão com a mão, não sei o quê e tal, desobedeceram as regras do guia, né? E aí o tubarão foi para cima deles. Mas aí o perrengue também não foi comigo, eu não vi a cena embaixo Hum. d'água, só fiquei sabendo depois, tem foto e vídeo deles, mas deixa eu ver o que mais. Agora, na viagem das Maldivas, a gente pegou um mergulho que era para fazer um drift, uma correnteza muito forte, num dos paredões que era para tentar ver o Thresher Shark, que é o tubarão-raposa, e ele geralmente mergulha em lugares, né, que tem Uhum. correnteza e tudo mais, e profundo. A gente ia fazer um drift nos 30 metros e a correnteza deu uma afastada da gente do paredão. E nisso o grupo se afastou, assim, né? Um pessoal conseguiu ficar no paredão, o outro derivou. E aí, quando eu vi que eu não ia conseguir pedalar para chegar no grupo que estava perto da parede, eu olhei para os lados, vi quem é que estava ali perto de mim, juntei umas meninas comigo, fiz o sinal, vamos ficar de dupla, eu vou abrir o salsichão aqui e vou cuidar delas, né? E aí olhei para outro lado, tinha mais duas meninas, tinha uma que estava desesperada, estava meio que panicando ali Hum. porque se afastou do marido e nunca tinha pego correnteza daquele jeito e tal, a outra estava tentando acalmar. Aí o guia foi para cima delas, aí ok, o guia cuidando delas, eu cuidando das outras duas, e a gente conseguiu fazer a parada de segurança à deriva e tal, o barco foi pegar a gente, mas foi um pouco assim, digamos, estressante entre aspas, porque eu sabia o que eu estava fazendo, né? O barco fica solto mesmo, ele ia pegar a gente, né, à Uhum. deriva, então é só você erguer o salsichão que tá tudo certo. Não chegou a ser tipo um perrengue, assim, né? Já fiquei à deriva em Cocos também. Legal falar para o pessoal que está pensando se faz um curso aí de rescue, alguma coisa mais um pouco mais avançada, que essa história só é uma história feliz, só é um caos que a gente está conversando aqui, exatamente porque você sabia o que estava fazendo. Então esse é o valor, às vezes, de você pode não estar guiando o grupo, às vezes você só está ali até turistando, mas bate uma situação dessa, você sabe o que está fazendo e consegue transformar uma história que Hum. podia ser até trágica numa história
um caos aqui de contar numa roda de Que amigos. acaba sendo uma coisa normal, mas às vezes nem precisa do resto, né? O curso do avançado já nos dá essa capacidade, que a gente tem que aprender a abrir o salsichão, soltar o Uhum, spool e tudo mais, né? Então fazer a parada de sim. segurança sem estar no cabo, e muita gente acha besteira carregar isso, mas é um equipamento de segurança, porque se perder do grupo, às vezes pode acontecer, Uhum, né? Você pode ficar à deriva por algum outro motivo e é o nosso equipamento de segurança, né? E saber Uhum, operar ele também, também tem isso, né? A gente aprende no curso e às vezes não pratica. uhum, Então, quem puder, nas viagens, mesmo um mergulho bobinho, rasinho e tal, vai fazer a parada dos 5 metros, que seja do lado do cabo. Você solta do cabo e abre o teu salsichão para treinar como que você abre, como que você solta o spool, como que você enche ele, para não subir junto com, né, com o salsichão e tal. Então, porque no momento de estresse, a gente já tem isso treinado e aí você só precisa fazer o que você já sabe fazer. uhum. E eu estava com câmera. Nas minhas viagens, eu não sou guia do grupo. Eu sempre tenho guia local e sempre tenho os staffs das operações. Eu geralmente fico apenas de fotógrafa. Eu não sou dupla de ninguém, porque eu acabo circulando no grupo inteiro, tirando as fotos dos clientes. Mas eu sempre estou de olho em todo mundo. Então, às vezes, eu sei quem é que gasta mais ar primeiro, quem de repente está com algum problema que está batendo a nadadeira errada, não sei o quê, Uhum. sabe? Eu fico de olho em todo mundo. E aí, nesse dia, eu vi que uma parte do grupo ia se afastar. Eu não ia fazer esforço embaixo d'água, porque eu descobri recentemente que eu tenho FOC e eu não Uhum. posso fazer esforço e tudo mais. Então, assim, eu já estava bem tranquila que eu não vou nadar contra a correnteza. Se não for no drift que a correnteza me leva, eu vou abrir meu salsichão, relaxar e o barco que vai me pegar, né? Uhum. E aí eu só cuidei das minhas clientes, no caso, para elas ficarem juntas comigo, para que eu não subisse sozinha também. Então eu fiquei cuidando delas, né? Botei a minha câmera no ombro, que daí eu clipo ela em algum lugar, prendo ela no ombro. E aí, como é que é? Eu venho a versão Dive Master da parada, Uhum. né? Mas sempre que alguém precisa de ajuda, a prioridade é dar ajuda. Aí a foto fica secundária. Eu boto a câmera no ombro, clipo ela no meu equipamento e vou ajudar o cliente, vou compartilhar o ar, vou, sei lá, erguer o salsichão, vamos voltar pro barco, sempre ajuda a galera, né? Mas é isso, a questão de treinamento é muito importante nessas horas. Uhum. Inclusive, voltando a falar do equipamento, teve uma das minhas clientes que aquela coisa de, às vezes, você não tá perto do dupla, a gente tem muito isso, né? De prestar atenção no dupla lá de longe. Eu tô tendo a referência visual dele. Mas não é isso, gente, dupla para ficar perto. Então, quando você passa por um perrengue, se você não estiver perto do seu duplo, você vai pedir ajuda para quem? E se ele Uhum. precisar de você, você não tá perto? Às vezes o cara ficou sem ar, sei lá, teve algum problema no equipamento, ele precisa ainda nadar até chegar em você. Então, nisso, a correnteza foi tão forte que ela acabou separando bastante o grupo. E aí uma pessoa saiu sozinha e não abriu o salsichão, não tinha guia, não tinha, eu não estava perto, não tinha o dupla, não tinha nada, a pessoa saiu sozinha no mar, assim, gente, bota a Nossa. cabeça para fora, tipo, oi? Podia Uhum. ter passado um barco em cima da pessoa e hum, se fica à deriva, como é que o barco vai enxergar? Uhum. Então, todo mundo tendo equipamento de segurança, como um salsichão e uma spool ali, pelo menos, para ter um sinalizador de superfície, é muito importante, né? Porque se Sim. acontecer de ficar sozinho no mar, você tem como, pelo menos, se salvar, né? Uhum. Com certeza. Mas retomando o que a gente está conversando sobre Galápagos, né, de conhecer de verdade, de conhecer o lugar aonde você está indo, os bichos, a parte terrestre, porque faz todo sentido, cara. Você está indo daqui para um lugar completamente diferente e você vai conhecer metade, aí falando como turista, não só como mergulhador. E aí uma coisa que eu acho muito bacana, especialmente no teu perfil lá no Instagram, é que você não posta só a parte debaixo d'água. Você posta a parte terrestre, você posta os bichos e você posta isso com muito gosto, né? Não é uma coisa forçada. E aí eu queria saber qual foi o bicho que você fotografou aí que foi mais diferente, mais legal, aquele que te fez perder o fôlego. Você falou, caramba, meu, eu tô fotografando esse bicho Ai, dentro da água, fora da dentro, água, tanto dentro faz. d'água, raia-manca Uhum. e tigres também, martelos, que são os meus preferidos, assim. Tubarão-baleia também é legalzinho, mas assim, não era tanta emoção, assim. Mas o tigre e martelo
São duas espécies de tubarões, assim, que meu coração bate mais forte. Eu acho eles... O martelo, o jeito sexy dele nadar, é que o pessoal não vai me ver, mas o rebolado dele, sabe, com a cabeça, aquele gingado, pá, 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 que ele faz assim, sabe, a bunda para um lado, a cabeça para o outro. Cara, o bicho é sensacional, meu Deus do céu. Por favor, posta um E o, vídeo disso pra gente repostar, mostrar o jeito sexy do tubarão meu martelo, que agora eu Deus, preciso ver. sério, o rebolado dele e a nadadeira dorsal dele é um troço gigantesco, assim. Então, o martelo eu acho ele sexy demais, assim, o jeito que ele nada. E o tigre, ele tem aquele ar de misterioso. Ele te olha no olho, ele desfila, é um tubarão extremamente lento e ele vai naquele slow motion, passando na tua frente, te olhando para cada mergulhador, assim, a pele dele é linda, enfim, são os dois, assim, principais que eu acho fantástico, né? E aí, Raia Manta, óbvio, porque elas brincam com a gente, elas interagem, elas gostam das bolhas na barriga, né? Enfim, então, acho que manta é um bicho também maravilhoso, assim, para fotografar, que eu adoro. E fora da água, eu sou leonina, então a minha paixão desde criança de tudo é ver leão na vida livre, né? Então, sempre, quando tinha zoológico e tal, eu sempre fui em zoológico e via eles lá dentro da jaula e tal, mas não é a mesma coisa, né? Quando eu trabalhei em Caxias do Sul, na faculdade, lá eu era bolsista do zoológico e eu consegui a bolsa. Isso é uma história curiosa que às vezes eu me emociono contando, mas eu consegui a bolsa de estudos porque o biólogo responsável do zoológico fez um teste comigo. Ele precisava de alguém que cuidasse de um leão que era deficiente físico e o leão, ele se cagava todo, desculpa a palavra, mas ele ficava todo sujo, né? Porque ele tinha uns problemas intestinais lá. E aí tinha que ter alguém que lavasse. Ele tinha problema nas unhas também e ele não sabia se limpar na hora que ele comia. Então ficava com sangue nas unhas e às vezes dava bicheira, sabe? Dava Uhum. berne, ovo de mosca assim nas patas e também no nariz dele. Então tinha que, depois que ele comia carne fresca, que ele estava todo ensanguentado, tinha que ir lá lavar a cara dele. Então tem que passar a mão, ele tem que dar a pata para você lavar e tudo mais. E só tinha uma pessoa que fazia isso, que era uma bolsista que estava se formando e que ia embora da faculdade. E ela não podia mais trabalhar ali. Ele precisava de alguém para, né, ficar no lugar. E aí ele disse: já que você gosta de leões, eu vou fazer um teste contigo. Se o Pepe te aceitar, você ganha sua bolsa. Tinha uma lista de 200 pessoas na espera da faculdade para ser bolsista do zoológico. Todo mundo Caraca. queria trabalhar lá, mas ninguém tinha afinidade com leões. E aí ele me levou para o recinto. E aí nisso chamou o Pepe e tal, me botou perto da grade. E aí ele disse assim: pede para ele te dar a pata. Aí eu, Pepe, me dá a pata. Aí eu, rapaz, que o leão vai, né? E aí o bicho foi lá e tá, botou a Hum. pata pra fora. Aí ele pega, aí eu posso, né, pegar a pata do leão. Aí eu peguei assim, fiquei massageando a pata dele e tal. E aí ele começou a se esfregar na grade. E que nem gato, sabe, que se Uhum. esfrega nas pernas da gente. E aí se esfregava lá, fazendo assim. Aí eu fazendo cafuné naquela juba, coçando as orelhas dele, não sei o quê. Aí ele vai no queixo agora. Vou me ferrar, né? E aí, já que o bicho tava daquele jeito todo derretido, aí foi no queixo e tudo, e aí quando eu olhei pro biólogo, assim, ele tava com os olhos cheios de lágrimas, e ele disse, eu encontrei a pessoa para cuidar dele. Porque a gente tem um carinho pelos animais, por mais que ele não pudesse tocar no bicho, porque o bicho não deixava. Tipo assim, é o animal que tem que escolher. Uhum. Então, ninguém que trabalhava no zoológico conseguia fazer isso. Só aquela menina que ia sair. Uhum. Então, ele, como chefe do zoo, gostando do bicho e tudo, não tinha uma pessoa para colocar no lugar, aquilo, tipo, tocou ele, sabe? Uhum. Então, eu era a única que podia lavar o Pepe e fazia de tudo. Eu fazia literalmente gato e sapato de lavar a cara dele, aí ele lambia a minha mão, tudo, não sei o quê, e aí tinha que ficar lavando ele. Cara, é sensacional, assim.
Eu tenho que História. abstrair, porque senão eu começo a chorar por causa da história do Pepe. Mas então, só que eu queria ver leão no ambiente natural. Uhum. E onde que eu ia ver isso? Na África. Então, para mim, assim, o bicho que vi a primeira vez solto lá na savana e tudo, né? Enfim, eu vi um leão e uma leoa. Depois um grupo de leões machos juntos, que é uma coisa super rara de ver também. Aquilo é, nossa, emoção demais. Rinoceronte, essas coisas assim, não é tanto. Mas ver o leão lá foi muito massa. E outro, que daí... Cara, eu pulei do Jeep em movimento Nossa, que louco. pra ir tirar uma Não foto teve gosto muito de de perto guepardo, com o mas não. guepardo, cara. Não, eu por um. Cara, eu vou contar um negócio que muito pouca gente sabe. Um pouco antes da pandemia, eu tava meio perdido assim na vida. E uma das coisas que eu cogitei muito seriamente, eu nem mergulhava, né? Era ir fazer o curso de guia lá do Parque Nacional da África do Sul. Mas é legal, né? Bom, E a África do Sul faltou acho bem pouco, viu? encantadora. Moraria lá fácil, no meio do Kruger. Nossa, fácil. No meio do Muito Kruger. fácil. É, porque é sensacional, né? Inclusive foi no Kruger que eu vi os leões lá. É sensacional. E saindo do Kruger, a gente foi. Não, foi numa outra viagem, que daí foi de mergulho mesmo. A gente fez. Fui com os amigos para Ruanda, Uganda e Ruanda, para ver os gorilas, que era uma coisa que eu via só na TV. Você Cara, precisa esse ir. rolê é. Não, mas não é que eu preciso ir. Você precisa lançar um pacote. Gente, o pessoal me pede, é tão difícil de montar coisa pra lá, você não tem noção, assim, porque é muito É. diferente, sabe? É Uhum. complicado. E precisa fechar pelo menos umas 4 pessoas para irem para valer a pena, porque tudo é muito caro lá, né? Só a permit para ver os gorilas tem 2 tipos de permit, né? De permissões. Que é uma que você passa só 1 hora com os gorilas, ela estava custando até o ano passado US$ 700 para você passar 1 hora. E tem a outra que custa 2.200, que você fica 4 horas com os gorilas. E essa não Nossa. tinha no meu tempo. E eu quero fazer essa, porque é caro, mas é que 1 hora, olha que quanto a gente está conversando, passou rápido demais. Imagina uma Uhum. hora com os gorilas, gente. É um piscar de olhos, né? Uhum. Então eu quero essa de 4 horas aí. E aí você passa a ter uma vivência com os gorilas. Então você fica 4 horas lá com eles e acompanhando eles na floresta e vendo eles comerem, vendo eles peidarem, verem eles mamando, verem eles dormindo. Então você passa 4 horas com eles. Mas é uma experiência fantástica. E é outro lugar que a parte cultural é linda, assim, você vê aqueles negros, as mulheres negras com roupas coloridas, carregando coisas na cabeça, e a vida que eles levam, diferente, a comida diferente, tudo, sabe? Então não é só o gorila. Uhum. O gorila é uma das coisas, assim, né? Todo um contexto. E é muito engraçado Todo um você contexto, né? observar os gorilas e ver o quanto nós somos parecidos com eles, sabe? Do dia a dia. Então, é muito foda a parte dos gorilas. E aí tem um roteiro que depois conhecendo melhor, né, o país, tem um roteiro que dá para fazer, só que precisa de uns 10 dias lá. E dá para ver, então, essa experiência dos gorilas, a mesma experiência com os chimpanzés, que eu mandei um cliente para lá e o cara ficou alucinado pelos chimpanzés também. Tem com os macacos dourados, que são outros tipos de primata que são endêmicos lá da África também. São um pouco menores, né? Mas eles também têm um comportamento diferente. E a cegonha bico de sapato, que é um animal que está em extinção, que ele é tipo pré-histórico, assim, e que você pode ver em vida livre lá. Então é um roteiro inteiro, só em Uganda, de 10 dias, assim, passeando em vários lugares. Aí tem outros animais, mas os principais seriam esses, assim, é muito bacana. É uma viagem que custa em torno de uns US$ 6.000 por pessoa, Uhum. já sem o aéreo, né? Então, com a parte todas as permissões que tem, que são as mais caras, e guia, transporte, hotel, comida e tudo incluso. Então, precisa de um planejamento maior, né? Sim. E assim, é caro, mas olhando pelo outro lado também, já que a gente deu uma entrada um pouco mais fora da água aí, tem que ser caro porque você também tem um custo alto de preservar todas essas áreas, você tem também um custo para dividir com baixas pessoas para impactar o menos possível. Então, é exclusivo, é caro,
mas eu não vejo ninguém que foi e fala assim, nossa, eu não voltaria, ou eu me arrependi, ou Não. tô louco para ir de novo. Então, não dá para tampar o sol com a peneira, é caro, mas é isso aí, a gente precisa preservar esses caras. E muito desse dinheiro da permit fica para o parque, que É, precisa manter lá os rangers, toda a estrutura, né, e segurança também. E foi com isso que eles conseguiram reverter a questão da extinção, né, dos gorilas, porque eles só vivem naquela região, então são 3 países, Uganda, Ruanda e o Congo. O Congo é muito mais difícil da gente ir porque vive em conflito. Ruanda é mais caro, a permit deles de 1 hora é de US$ 1.500. Então, não tem toda essa parte dos chimpanzés e tudo mais. Você precisa ir para Uganda mesmo se quiser ampliar um pouco mais da viagem. Então, Uganda, a permit é um pouco mais barata, mas você consegue fazer mais essa parte cultural também, enfim, né? E tem que ser caro. A estrutura que tem lá e as pessoas que precisam trabalhar lá precisam se manter, né, de alguma forma. Mas a maior parte desse dinheiro fica mesmo para o Parque Nacional, para eles manterem. E voltando para a água, agora vamos é fazer isso. o jabá da Great. Você falou que um dos grandes animais que você, né, que você mais gostou foram as mantas, e eu sei que tem uma viagem incrível e que tem uma história fantástica dessa viagem que você lançou agora. Faz seu jabá, Erika. Pois é, Manta tem vários lugares, né, pra gente mergulhar. Então, lugar de água quente e tudo mais, né? Mas tem um lugar que é muito perto da gente, que é no Equador, que pouca gente conhece, se chama Barrocope e Isla de la Plata. São 2 pontos de mergulho separados, assim, que é onde tem uma agregação de mantas no período de inverno, quando chega a corrente de Humboldt no Pacífico. Então vem a corrente de água fria, né, na região ali do Pacífico, e traz, então, matéria orgânica, né, plâncton, alimento e tudo mais. E é quando as mantas oceânicas se aproximam da costa, que a gente consegue ver elas. E aí esses 2 lugares, eles são também estações de limpeza, onde nesse período as mantas se agregam ali, os peixinhos sobem nas costas delas, tiram parasitas, fungos, bactérias, etc., fazem aquela limpeza e elas então seguem depois a vida delas, né? Então, nesse período, a gente consegue ir para Yang, ver essas mantas, e elas têm um comportamento totalmente diferente de qualquer outra espécie de manta e população de manta no resto do mundo. Quem já foi para Revilla, que é um lugar famoso, né, no México, que é super conhecido por causa das mantas e tudo mais, sabe que elas vêm, chegam perto, elas gostam das nossas bolhas, mas elas não chegam a brincar, a sentar em cima da gente. Elas são curiosas, passam na cabeça de todos os mergulhadores, mas elas não têm uma interação muito grande com a gente. E as mantas recifais que a gente costuma ver no Indo-Pacífico, que são aquelas mantas menores e tudo mais, quem já foi para a Indonésia, quem já foi para Filipinas, etc., e já foi para Raja, né, ou vai para Uhum. Raja, vai ver que elas não têm essa interação também com os humanos. Às vezes elas passam em cima da gente, mas elas não ficam brincando. Já as mantas do Equador, elas têm essa coisa de brincar. E elas chegam em cima da gente, elas ficam paradas, quando elas pegam as bolhas na barriga, elas param de nadar e elas vêm descendo, e vêm descendo, e vêm descendo, e vêm descendo, até esfregar a gente na areia ou sobre os corais. Elas imprensam a gente na areia e vão nadando com a gente esmagados, assim, sabe? Nossa. Então você sai com a roupa cheia de baba de manta, né? O muco delas, assim, e é incrível, incrível. Eu sempre digo, quem ganha um abraço de manta nunca mais esquece. Imagina um bicho de 6, 7 metros de comprimento, de 2 toneladas em cima de você. Uhum. Elas não chegam a machucar, assim, porque elas só tocam e aí elas não largam o peso, sabe? Uhum. Mas só desse tocar, desse chegar perto, cara, tem coisa parecida, né? E E ela chegando perto, não é você, né? É, né? não é você não precisa correr atrás de manta. Isso é uma das coisas legais, assim, que as mantas oceânicas, você não precisa correr atrás, pedalar, fica parado, que elas vêm, elas passam em cima de cada um. Inclusive, outro dia, não sei se vocês viram, teve manta na Laje de Santos, Uhum. o Léo Francini fotografou e uma cliente minha filmou. Que demais. O vídeo dela está assim, ó, de longe. Ela viu a manta, ela ficou parada filmando o Léo e a manta, né?
E a manta saiu de cima do Léo Francine, veio na direção dela e passou em cima da cabeça dela, porque manta é isso, elas são curiosas, elas vão passar na cabeça de todos os mergulhadores. Não Uhum. precisa ter pressa e gastar seu ar com isso. Deixa E pra ficar essas só mantas, ansioso, né? Só. tipo, curte ali o momento que Uhum. a manta vai vir com você. E essas mantas, não. Ah, e não precisa ficar com cagaço também, né? Porque o pessoal vai, ai, mas matou Steve Irwin lá, né? As mantas não têm ferrão, gente. Boa Então lembrança, Bruno. fiquem tranquilos, ela é E inofensiva. aí as mantas do Equador também, elas têm um comportamento de fazer um carrossel com a Ai, gente. que coisa Então, linda. elas, quando tem vários animais, elas se juntam e colocam os mergulhadores ao redor de um círculo. Você vai reparar que elas começam a fazer um círculo no mesmo sentido e aí ficam nadando ao redor da gente. E às vezes elas invertem o sentido e aí vai uma para cada lado e dão aqueles loopings, aquela coisa assim. Quem quiser ver um pouco mais, tá no meu Instagram, tenho postado alguns vídeos de lá e é incrível, gente. E aí esse último mergulho que a gente fez lá em Ayang, eu fui em 2018, fui só uma vez para lá. Eu chorei embaixo d'água porque você fica olhando aquilo, olhando aquelas mantas, aquele comportamento delas e você não entende por que que elas fazem isso, o que que elas Uhum. veem na gente, por que que elas nos tratam dessa maneira. Porque esse bicho não tem medo. Elas chegaram aqui sozinhas, chamaram as amigas delas, né? Começa a vir uma ou duas, chamaram as amigas. Agora tem 7, 8 mantas ao redor da gente, gigantescas. E por que que elas estão fazendo isso? E aí eu comecei a fazer um monte de pergunta e, tipo, começou a vir emoção, eu comecei a chorar embaixo d'água, aquela coisa toda. E o meu duplo perguntava, você tá bem? Eu só suava o nariz embaixo d'água, assim. Nossa, porque é incrível, assim. E eu, às vezes, também, quando eu falo delas, falo desse mergulho, assim, é de arrepiar, porque a água não é boa. É uma água tipo Angra, Paraty, Ilha Grande, Cabo Frio. É uma água verde, fria, né? Também por Uhum. causa da corrente. Então, imagina que você tá mergulhando em Angra, só que com um monte de manta na sua cabeça. Que problema, né? É, é muito melhor, né? Tudo bem. Uhum. Não é aquela coisa espetacular como Revila, como mergulhar no Indo-Pacífico, mas a visibilidade não importa. O frio você esquece. É só botar uma roupa de 7 milímetros e o frio você esquece na hora que aparece mão, você tá ali. Enfim, e é uma viagem super acessível. Revila, por exemplo, você vai gastar ali entre cabine, taxas e aéreo, você vai gastar uns 6, 7 mil reais. Desculpa, 6 mil dólares em tudo. Que a cabine dá uns 4 e pouco, mais 1.000 de taxa, mais uns 1.000 e pouco uns 1.000 de passagem, né? Equador tá logo aí. A Uhum. passagem custa 2 mil reais e a viagem eu consigo fazer por 2 mil dólares, parcelado no carnê da felicidade da Great. Então, é uma parcelinha por mês, é 600, 700 reais até o dia da viagem que dá para encaixar, sabe? Não é uma coisa absurda. E você vai conseguir ver as mantas, né? Então, é uma oportunidade para quem não tem, às vezes, uma grana para atravessar o país e ver, atravessar o mundo, né? Para ver outros, para ver elas. Uhum. Aí eu tô morrendo de vontade nessa também. Ai, meu Deus do céu. Não tá dando certo esse episódio, gente. Não tá dando certo. Bom, Erika, e aí a gente, na nossa conversa aqui, você falou que começou agora a ser instrutora e tal. Conta aí pra gente, faz também a tua propaganda aí de instrutora. Quais cursos você já vai poder estar ministrando? O que que você vai ter de catálogo? Então, nesses 12 anos de mergulho, né, eu fiquei 8 como Dive Master. Agora que eu resolvi fazer o curso de instrutora, que eu contei para vocês ali, né, surgiu a necessidade de atender esse público que antes eu dava só conselho na internet, Uhum. então agora eu vou poder dar aula para eles, né, e promover viagens mais adequadas. Eu não sei se vocês percebem, às vezes o pessoal que já é mais experiente já não vai para o Caribe, já não quer Caribe. Mas para quem está começando, nossa, Caribe, eu vou mergulhar no Caribe, sabe? Então, eu preciso atender esse público. Eu não queria ser concorrente das escolas, mas infelizmente tem mercado, como é que é? Ou felizmente tem mercado para todo mundo e eu vou abraçar isso, né? Então, eu estou fazendo minha formação de instrutora agora, ainda não tenho data para me formar, porque quero fazer as coisas bem feitinhas, não vou correr com a minha formação nem nada, mas eu vou poder ministrar
desde o básico até o Uhum. Dive Master e também o profundo, que é uma das especialidades, né? Já que eu sou tech, eu consigo dar curso de profundo também. Então, quem quiser fazer desde o básico até o Dive Master vai conseguir fazer o curso comigo. Mas aí, assim que eu tiver, digamos, habilitada para isso e tudo mais, aí eu vou poder dar aula. E a ideia, como eu estou no Nordeste, mas também eu viajo muito, enfim, a ideia é fazer com que os checkouts, então a parte teórica seja online e os checkouts, que são as aulas de piscina e mar, sejam mais próximos das pessoas, né? Eu tenho muito cliente de São Paulo, Rio, São Paulo, enfim, que de repente a gente pode fazer em Rio, São Paulo, ou então marcar uma viagem, por exemplo, para fazer vai fazer já o avançado, vamos então já para Recife, e aí a gente faz o check-out, né, as aulas de mar em Recife, e já faz a parte de turismo mesmo, já vai para mergulhar, né? Ou numa viagem, por exemplo, vamos para Bonaire, aí eu vou dar check-out da galera de avançado, né, em Bonaire, ou de resgate em alguma viagem, enfim, vai fazer nitrox, já faz para ir para Bonaire, para Cozumel e tal, então a gente vai fazer com relação a isso, juntar curso com viagem também, é bem Uhum. interessante. Sim, bem bacana mesmo. Que é o que o pessoal que mora fora normalmente faz, né? O Ou pessoal. às vezes, ao invés de você contratar alguém de fora que você nem conhece, você pelo Uhum. menos se confia em mim, vai fazer o curso comigo e a gente faz a viagem juntos, né? Sim, sim. Além de Ayang, tem mais alguma viagem que está aberta com vaga? Tem para Cocos. Uhum. Deve abrir vaga agora para Bahamas, que lotou em 2 dias, mas Caramba. tem duas. E aí deve abrir vaga para Bahamas, que é para 2025, então, para ver os tigres e os martelos. E tem vaga para Cocos, então vai ter agora a Yang. Ah, tem Tailândia também, que é para o ano que vem, para abril, ainda tem vaga também. Então tem Tailândia primeiro, depois a Yang, Bahamas e Cocos, por enquanto. Rajampá, aquelas aí. Raja depois de Cocos. Eu vou montar. Depois de tantos apelos, né? Vou montar, vou montar. Tô aqui há Essa 4 horas, né, enchendo o saco. Eu já postei um Reels para você, né? Eu posso fazer uma viagem para Carol. Opa! Pessoal, fique esperto aí com a agenda da Erika, acompanha ela lá no perfil dela, que sempre que abrir ela vai postar, então, Uhum. Vale a Bacana. pena seguir cara, mesmo. segue que é um perfil super alto astral. Se não for por viagem, pelo menos as Sim. curiosidades de bicho também, que às vezes eu coloco as imagens lá, né? E, Então, eu sempre tento agregar essa parte de conhecimento. Que o que eu quero, mesmo que a pessoa não viaje comigo, não presencialmente, mas viaje comigo nas minhas imagens, conheça o oceano através das minhas lentes, né? Então é isso que eu quero. Depois desses 12 anos mergulhando, perdeu a graça em algum momento mergulhar? Não, tudo é novidade. O próximo mergulho sempre vai ser novidade, sabe? Hum. E mesmo que eu volte para algum lugar que eu já mergulhei, assim, para mim sempre é bom. Tipo, adoro Laje de Santos, né? E outros mergulhos aqui no Brasil também que eu gosto de fazer. Então, para mim, sempre o mergulho é uma novidade. Sempre a gente vai aprender alguma coisa nova ou relembrar. Então, nunca tem mergulho ruim, sabe? O negócio tá na água. Uhum. cara, todo mundo que faz com muito sucesso essa troca do mergulhar para passear e mergulhar como trabalho, tem muita admiração da gente aqui, porque é difícil, precisa de planejamento, precisa de superação, a gente precisa dizer não para algumas coisas, né? A parte difícil da vida não é escolher o sim, é escolher para que você vai falar não. E a gente sabe que para chegar onde você chegou, teve muito não, teve muita escolha, teve muita priorização doída, às vezes. E aí a pergunta que a gente adora fazer até aqui, valeu a jornada? Valeu. Não é fácil, né? Principalmente trocar um trabalho que eu tinha, que eu era concursada no banco. Então, 15 anos de um trabalho que você tem uma renda fixa, você sabe que vai ter aquele mínimo todo mês, vai cair o dinheiro na conta e tudo mais, para um trabalho que você tem uma renda variável, que não sabe quanto você vai ganhar e você vai ter que batalhar para ir atrás dos seus clientes. E às vezes as coisas não dão certo, às vezes você tem alguns prejuízos em viagem por causa dos perrengues, ou por causa de taxas e surpresas que tem no meio do caminho, que a agência tem que pagar, enfim, a comissão não é lá aquelas coisas que você esperava, né? Mas eu ver nos olhos dos meus clientes a satisfação deles, voltando de um mergulho, gritando porque viram bicho, não sei o que, tá, sabe? As pessoas me agradecendo por eu ter proporcionado aquilo
para elas é algo que vale muito mais do que o dinheiro. Óbvio, não paga as minhas contas literalmente, sabe? Às vezes, se a comissão, o lucro da viagem não foi tão bom, mas aquilo me deixa tão feliz de saber que eu fiz o outro feliz e pude trazer as pessoas para naquele lugar, eu pude levar as pessoas para aquele lugar, assim, que é algo que me incentiva a continuar fazendo viagens, sabe? Então, valeu, com certeza. E é por isso que eu estou investindo na carreira de instrutora, que o curso é super caro, mas eu disse, eu vou apostar nisso que eu acho que vai dar certo e era uma coisa que eu já devia ter feito antes, sabe? É isso aí. Nossa. A gente tem certeza que vai ter valido muito a pena. E a gente tem certeza que daqui a, sei lá, quanto tempo a gente gravar de novo junto, a gente tem certeza que você vai estar Obrigada. com muito mais Obrigada sucesso do que você mesmo. está E hoje, que cara. a gente possa trazer mais Merece. gente para dentro d'água, né? Com Quem está certeza. aqui nos escutando, incentivar o pessoal a fazer curso, vocês aí como Dive Master, um dia também vão ser instrutores e assim vai, né? A gente vai construindo isso. E bora pra água, né? Bora. Érica, quem tá escutando a gente, que ainda não te segue, não sei quem consegue não te seguir ainda, mas quem não te segue, como que te encontra? Pode encontrar no Instagram, que é o meu principal rede social, que é @ericabeux, Erika com K, B-E-U-X. Então, bem simplesinho. Ou a Great Explorers, aí a Great é mais difícil, que é o Great de grandes, de ótimo, né? Great Explorers sem o E, então é XPL, né? Então segue lá, Great Explorers e a Erika Beux, são as principais redes sociais. Tem o site também, ericabeux.com e greatexplorers.com. Quem quiser fazer as viagens. E é lá, gente, que vocês conseguem entrar nas listas de espera, colocar o nominho em Cajampa. Aí tem uma novidade, em breve vou lançar também a parte de quadros, e as minhas fotos vão virar obras de arte. Que legal. Vou disponibilizar algumas fotos principalmente de tubarões, de raias, né? Assim, para também enfeitar a casa de vocês. Aliás, a Erika tem uma foto linda atrás dela, de uma manta maravilhosa, maravilhosa, com um mergulhador que parece uma formiguinha. Então, gente, Essa é de Revila. maravilhosa essa foto. E é isso, né? Esse papo foi incrível. A gente tá aqui, sei lá, muitas horas e parece que acabou de começar. Foi muito gostoso. Muito obrigada por ter aceitado. Eu sei que a agenda tá difícil, tá cheia de viagem. Então, olha, não sei nem como agradecer essa presença ilustre. Obrigada pelo convite, Carol, mesmo. Foi ótimo, passou super rápido. Passou mesmo. demais. A gente já quer deixar, inclusive, o convite formal aqui, tão formal quanto a gente consegue fazer, porque né, também não dá para ser muito mais formal que isso, para a gente vir falar também de tubarão, falar de raia, falar de foto. Então, você tá mais do que convidada para fazer parte desse time. E aí, putz, já teve o Gui, tem você, a gente falou com o Alê lá da Laje, abraço pro Alê, abraço pro Gui. E aí, cara, eu como sou megalomaníaco, eu já tô imaginando aqui uma puta mesa redonda e vamos todo mundo bater um papo e vai ser tipo os Avengers do mergulho, sabe? Vamos fazer sim. Assunto tem. Quer falar de raia, quer falar de tubarão, quer falar de viagem, quer falar de, sei lá, de pesquisa. Tem muita coisa, assim, fotografia também, que é um assunto que pouca gente fala, né? E que bastante gente procura. Hoje é muito GoPro, não sei o que e tal, mas tem muita gente que tem dúvidas com relação à foto. Dá pra gente fazer, sim, um bate-papo. Ou juntar algumas coisas. Mas já valeu. Obrigada pela oportunidade aí de falar com vocês e me apresentar um pouquinho, né? Obrigada a nós, não tem nem o que falar. Então, pessoal, a gente vai se encaminhando para o fim aqui do nosso episódio de hoje. Segue a gente lá no Instagram, no @coluna d'água. Segue a gente também lá no Apple Podcasts, no Google Podcasts. A gente acabou de entrar no Amazon também, então indica para todo mundo, e no Spotify, lógico, né? Indica para todo mundo que é interessado em mergulho para ouvir a gente. Quanto mais mergulhadores nesse cardume, melhor. Acha a gente no Instagram, bate um papo lá com a gente. Eu adoro quando eu recebo mensagem de vocês puxam assunto, comentam os episódios, mandam dúvida, mandam sugestão de pauta. Então, chama lá para bater um papo, porque é muito gostoso receber esse feedback de vocês. E aproveita para indicar o podcast para o seu amigo mergulhador, para o seu amigo que está querendo começar a mergulhar, para o seu amigo que gosta de escutar história gostosa,
porque é isso que a gente tem aqui. Um bate-papo super legal sobre viagem, sobre mergulho. Eu acho que tá alto astral. Carol, tá aqui a página, se não me engano, é a página 20 qualquer coisa. Eu já parei de contar do meu logbook para você assinar. Depois de uns mergulhos solo, tá aqui assinado. Solo, mas muito bem acompanhada, que eu vi, tá? Sim, muito bem acompanhado, muito bem acompanhado. E agora começa o momento mais difícil da semana, hein? Começa o intervalo de superfície. Isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau!